Muito boa noite a todos vocês. A sala está muito bonita hoje. Nós estamos em 14 companheiros, isso é muito bom. 14 mentes ligadas num objetivo comum. Nosso objetivo é estudar melhor o que Jesus tem a nos ensinar através da visão psicológica, né, de Joana de Ângeles, que vai fazer essa junção da psicologia com a doutrina espírita. Nós estamos estudando hoje, o finzinho do capítulo 8º, Jesus e a Atualidade. Eu vou apresentar para vocês um resuminho do que a gente já fez. E hoje é a parte que eu mais temo, né, seu Marcos? Já até sabe, né, seu Marcos? A parte que eu mais temo é o fim do capítulo. É quando ela vai falar conselhos da mentora, é o puxão de orelha. E hoje é esse dia. Mas, enfim, né, nós precisamos mesmo. Então, eu vou apresentar para vocês. Então, aqui, como é de praxe, tem um resumo do que já foi falado, pelo menos nos destaques, na minha leitura, desse capítulo 8º, Jesus e Dever, que foi dividido em 3 partes. Essa de hoje é a terceira parte. A gente falou na primeira parte sobre o conceito de dever, conceituou dever. Depois, a segunda parte foi o ensino e a exemplificação de Jesus, onde nós debatemos a semana passada sobre a parábola dos 2 irmãos, inclusive foi a nossa tarefinha da semana, quando Jesus contou a parábola dos 2 irmãos, um convite que ele nos faz à ação e não ficar só na intenção, que o que nos faz caminhar no progresso é a ação. Jesus pregou isso, então foi esse nossa discussão da semana passada. E hoje, os conselhos que a mentora tem para nós. O que nós falamos nessas 2 primeiras partes? Sobre o que a Joana vai nos dizer, que o dever de cada um conduz à empreitada da nossa evolução. Então, a nossa evolução vai ser feita conforme vamos pavimentando com o dever cumprido. A boa vontade é a escolha do dever pelo dever. Então, quando nós dizemos os homens de boa vontade, nós queremos dizer aqueles que escolhem, então é uma escolha por conta do livre-arbítrio, escolhem cumprir o seu dever, pelo próprio dever moral, e não por imposições. A mentora vai dizer que a vida é um desafio à coragem. Então, muitas vezes, no cumprimento do nosso dever, nós não temos o prazer. Às vezes, nós temos que abrir mão do prazer para cumprir o nosso dever, ou seja, fazer aquilo que é correto, mesmo que aquilo não seja agradável. Então, mas ela diz que a vida é assim mesmo, é um desafio à coragem, é assim que nós crescemos. Por fim, já falando nessa parte que eu acabei de citar, né, da parábola dos 2 filhos, Jesus nessa parábola nos faz o convite, propõe o dever, a ação. E isso é uma parte, que esse finalzinho que muito me toca, que eu gosto muito. Quando ela diz o seguinte, quando ele propõe a ação, ele está querendo dizer, bem entender para melhor atuar. Até eu grifei quando foi a semana passada. Bem entender para melhor atuar. Então, nos dá a importância de por que nós precisamos estar estudando o tempo todo. Só estudar resolve a nossa questão evolutiva? A resposta é não. Nós não basta conhecer, não basta compreender, é preciso praticar o evangelho. Mas como nós vamos praticar se a gente não compreende? Então é por isso que a Joana nos traz esse conceito aqui, bem entender para melhor atuar. Então quando nós compreendemos, nós nos candidatamos a ter ações melhores, ou seja, vamos agindo por boa vontade. E, por fim, ela encerra essa segunda parte da exemplificação de Jesus, dizendo que, diante dele é aqui, dessa questão do dever. Então, diante do dever, estagnação é morte. Ou seja, se eu me omitir, que às vezes a gente fala assim, não fez mal a ninguém. Então, mas não fazer o bem já é uma omissão. Por quê? Porque você deixa de cumprir o seu dever perante a vida, não é isso? Lembra que a gente discutiu o nosso dever para conosco,
nosso dever para com o próximo, nosso dever para com a vida. Então, diante do dever, parar, ou seja, deixar de fazer, é uma morte. Que morte é essa? É a morte do divino em nós. Portanto, é nosso dever praticar o bem. A frase de hoje, que eu separei para hoje, é que o estudo, justamente o bem entender para melhor atuar, é que essa frase está aqui. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. Então, estudo e trabalho, duas asas. Com essas asas, nós conseguimos, está vendo que não é essas asas que fazem a gente evoluir, mas elas facilitam o processo da evolução, ou seja, nós podemos evoluir com menos sofrimento se nós nos dedicarmos ao estudo e ao trabalho. Estudo no sentido de bem entender e trabalho no sentido de atuar, de acordo com essa compreensão que já temos. Os conselhos da mentora. E um por um, e aí a gente vai para a discussão. O que nos diz Joana de Ângeles? Nunca prometas realizar o que não pretendes fazer. Isso parece ser uma coisa extremamente simples, mas não é. Na Revista Espírita tem um caso que me chocou quando eu li, sabe? Que tem uma parte, como é que eu posso dizer? Uma parte lá que é só dedicada a suicidas. Comunicação com suicidas. E a questão toda era o seguinte, quem tinha cometido o suicídio era uma moça que tinha a promessa do amor de um rapaz, enfim, e esse rapaz, de alguma forma, não cumpriu, né, com essas promessas, nunca teve a intenção de cumprir, e ela, nesse desgosto, ela suicidou-se. E o que veio nessa comunicação? Que me chocou, né? Assim, mas enfim, hoje pensando melhor, não devia ter me chocado. O que é passado lá naquela comunicação é que, vou chamar assim de culpa, mas não é a melhor palavra, mas a responsabilidade maior por aquela perda, por aquele suicídio, não foi da moça que cometeu o suicídio, mas recaiu sobre o rapaz, por conta de promessas que ele nunca teve a intenção de cumprir, e ele comprometeu a evolução dela e a evolução dele, e por isso, depois de passados tantos séculos, ele ainda estava comprometido com ela para resgatá-la por conta de uma promessa que ele nunca pensou em cumprir. Então, aqui que nós temos que analisar, né, quando a mentora diz isso. E eu? Será que eu estou fazendo promessas que eu não pretendo cumprir? Ou eu estou fazendo promessas que eu pretendo cumprir, né? E vou usar de toda a minha vontade para realizar. Segundo, jamais permaneças inoperantes em um lugar já conquistado. O que ela está querendo dizer? Para a gente não ser acomodado. Então, não adianta eu achar que eu sou bonzinho, que eu cheguei num patamar, como eu disse, não estou fazendo mal a ninguém, então tá tudo certo. Não. Se você já conquistou aquele degrau, lute, estude, trabalhe, esforce-se para subir o próximo degrau. Porque se você já está naquele patamar, é esperado que você consiga elevar-se mais pelo esforço, pelo esforço próprio. Jesus mesmo nos disse, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Como ele é nosso modelo e guia, qual é o exemplo que ele está nos dando? O trabalho. Que trabalho é esse? O trabalho no bem, o cumprimento do nosso dever perante a criação. Terceiro, que ela vai nos dizer, para a gente identifica as possibilidades aí vigentes e segue adiante. Então, o 2 e o 3 estão muito atrelados. Não permaneça inoperante no lugar que você está. Olhe no seu entorno, veja o que é possível você fazer e busque o trabalho, tá vendo? Identifique as possibilidades que você tem de crescer. Na vida profissional é assim, não é? Nós não identificamos qual é a carreira ou na empresa que a gente está, o que a gente pode fazer para melhorar e começa a trabalhar, faz curso de capacitação, enfim, começa a fazer um esforço para que a gente alcance os outros postos que a gente pode, não é assim que funciona? Assim também
é a nossa evolução do ponto de vista espiritual. Nós precisamos identificar onde a gente pode ir e começar a trabalhar. Vocês que estão aqui comigo nessa jornada agora, nesse momento, acho que nós já estamos fazendo um pouco disso. Quando a gente se propõe a estudar e a compreender, a gente já está buscando quais são as possibilidades para eu avançar um pouco mais em direção aos céus, vamos chamar assim. E aí, por fim, ela encerra os conselhos, mas já tem algumas outras coisinhas, mas nesse que eu elenquei, ela vai dizer, não cesses de crescer interiormente. Então, não pare, olha, o segundo, não pare. O terceiro, identifica quais são as possibilidades de crescimento e assim por diante. Jamais, nós não vamos alcançar um céu e o céu é o limite. O que ela está dizendo, não existe limite para o seu crescimento interior, porque Jesus já nos disse, vós sois deuses, então até que possamos ser deuses, nós temos uma longa escala. Falei de todos, porque aí eu passo um tempo, a gente lê e agora eu volto aqui com vocês. Se precisar retomar, eu não peguei o livro agora, mas depois eu volto. Foram 4 conselhos. Eu sempre fico incomodada com eles. Então, como eu já disse, né, eu quero ver se vocês também ficam. Não. Estão com a palavra, se quiserem falar sobre os conselhos da mentora. Se não, a gente continua a leitura, não tem problema. Oi? André, Dica, Eduardo. O mais polêmico, né? Não sei se assim, o que mais me faz pensar agora é o primeiro. Nunca prometas realizar o que não pretendes fazer. E eu acho que isso chama muito nossa responsabilidade. E eu acho que vale a pena uma reflexão, assim, em todos os aspectos, né? Porque lembra um pouquinho do comportamento da parábola, né? Dos 2 filhos, né? Que um promete que vai e não vai. E eu acho que às vezes acontece isso com a gente também. E por diversos motivos. E talvez valha a pena a gente ir a fundo e identificar por que eu estou fazendo tais promessas. Será que eu quero fazer... Assim, no convívio social mesmo, por exemplo. Eu falo que vou fazer alguma coisa. Será que é porque eu quero parecer alguém, né, gentil, que estou sendo prestativo? Ou de repente eu estou colocando uma expectativa que eu vou dar o suporte para alguém num projeto, alguma coisa ali, só no calor de emoção e depois eu esqueço aquela pessoa, né? Então, acho que cabe uma reflexão, porque quando a gente tem um comportamento dessa forma de prometer e não cumprir, alguma coisa está errada dentro da gente, né? E eu acredito que se a gente for buscar a fundo, até eu vou trazer essa reflexão para mim depois, quais são as promessas que eu tenho feito, né? Quais são as promessas que eu tenho feito e não tenho dado a real importância para isso. Por mais simples que seja, não é correto a gente fazer a promessa e não cumprir. Então, talvez seja uma análise mesmo e vou trazer isso como desafio para mim. O Eduardo, antes do seu Márcio falar, vou só fazer uma coisa em cima da sua fala. Percebe que na fala dela, ela não diz com o outro. Eu exemplifiquei com o outro, mas ela não fala, não prometas o que não vai cumprir. Às vezes, essa promessa é conosco mesmo. Então, não é uma questão de enganar. Por exemplo, quer ver? Um exemplo muito banal, assim. Quantos de nós, vocês lembram, quantos de nós estavam naquela sala lá do Sarai em fevereiro? 32. Lembra que falta o Fernando, deixa eu ver, bastante que estão depois, ó. A Ana, o Gustavo, a Valquíria, não estavam lá, né? A Joyce. Mas, assim, tinha muita gente. Eu não tô, gente, por favor, eu não tô julgando aqueles. Eu tô dizendo o seguinte, o que acontece? Você se compromete com você mesmo, não é comigo, não é com você. Você se compromete a fazer o quê? Agora eu vou entrar nesse estudo, eu vou fazer. E eu tô falando, todos os estudos são desse jeito. Só que depois a gente acaba enxugando, a gente fica com um grupinho bastante fechado. Tanto que eu fiquei preocupada quando eu vi que era tanto de gente, por quê? Eu falei assim, nossa, um estudo como esse não pode ser tão grande na minha mente. Não sei se vocês perceberam, que eu estava me... Tinha que ser uma coisa mais, assim, íntima, né? Aí, mas eu pensei, eu lembrei do grupo
do sábado. Assim, gente, começa com muito e depois quem tem que ficar, aqueles que têm compromisso mesmo, vão ficar. E foi isso que aconteceu. Parte ficou, outros chegaram tão firme e forte. Então, assim, o que acontece? Eu fico pensando, essa promessa de agora vai, agora eu vou estudar, eu vou me esforçar para compreender, ela fica ali, gente. Uma hora isso vai ser cobrado da vida, né? É isso. Então não é só com o outro também, né, Eduardo? É com a gente mesmo. Fala, seu Márcio. Boa noite a todos, em primeiro lugar. O destaque que foi dado ao primeiro parágrafo desse trecho, né, realmente é importante, mas o que me chamou mais atenção foi quase o fechamento, né, que é servidor do mundo. Nos chama bastante atenção para a gente tirar o foco de nos sentir a última bolacha do pacote, né? Então, a gente tem que ter sempre em mente que nós estamos aqui para servir e não para ser servido, não é? E como que a gente pode servir? Cumprindo o nosso dever. Não é? Então, eu acho que esse servidor do mundo me chamou muito mais a atenção de tudo que ela falou, porque, de alguma maneira, não prometer aquilo que a gente não quer ou não sabe que não vai poder realizar, né? Que a gente não deve permanecer estagnado até um ponto que a gente acha que já chegou ao limite. Isso é uma questão até de consciência, de uma resolução íntima, né? Mas esse despertar que nós estamos aqui não é para ser servidos, mas sim para servir, é um chamado mais do que lógico para o cumprimento do dever. Exatamente. Agradeço muito a participação, porque vai complementando, vai dando os nossos pontos de vista. É muito bom que vocês participem. Eu vou ler mais um pouquinho, e aí, se alguém quiser falar mais um pouquinho, vai pensando aí, tá? Que é justamente essa parte que o senhor Márcio estava falando do servidor do mundo, né? Olha só o que ela vai dizer aqui, ó. O dever que te impõe renúncia e sacrifício também te alça a harmonia. Então, às vezes é tão difícil, né? Lembra que eu falei que muitas vezes cumprir o dever não é prazeroso. Pode ser que em certos aspectos seja, mas tem muitas vezes que nós vamos sofrer mesmo, ter que fazer a renúncia por dever. Mas essa mesma renúncia e sacrifício vai te alçar a harmonia interna, liberando-te dos conflitos e das dúvidas. Ela continua, a insatisfação com o que já lograste sem rebeldia será a tua motivação para conquistas mais expressivas. Olha que interessante, né? Então, assim, cumprir sem rebeldia, não ficar assim, coitado de mim, né? E aí encerra com aquilo que o seu Márcio estava falando. Ela conclui, és servidor do mundo. Eu já falei para vocês, eu acho aqui, eu vou repetir mais uma vez, sempre quando Jesus contava suas parábolas, ele falava da vinha, né? Tanto que o pai lá manda os filhos trabalhar onde? Na vinha. O símbolo da vinha para Jesus era o mundo, era a terra. Então, quando nós somos mandados para cá, nós somos mandados para trabalhar nessa vinha, para que dessa... Então, vai ter aqueles que vão trabalhar a terra, vai ter aqueles que vão plantar a videira, vai ter aqueles que vão colher a uva, aqueles que vão fazer o vinho. Então, a folha da videira, ela foi escolhida, não foi à toa para ser o símbolo da codificação espírita. Então, nas parábolas, a vinha significa o campo de trabalho da terra. Então, quando fala servidor do mundo, é isso, nós somos convocados para o trabalho na vinha, como os 2 filhos. Só que um disse que ia e não foi trabalhar, ou seja, é aquele que passa por aqui, a gente costuma dizer a passeio, né? Parece que está a passeio na vida, mas não
O dever nos impõe certas coisas e nós temos que ser aqui aquele trabalhador que de fato contribui para que o serviço seja realizado, né? É isso, é servidor do mundo. E aí, para reforçar isso, eu trouxe uma fala de Jesus. André, Oi? para não perder, tem como voltar no anterior, por favor? Nesse aqui? Esse? Isso. Tá. Pode falar. Queria entender melhor o significado da palavra lograste, nesse contexto aí da insatisfação com que já lograste sem rebeldia. Olha, eu sempre procuro o significado da palavra, né? Uhum. Lograr, para mim, é conseguir, mas eu tenho que confirmar aqui, porque dessa vez eu não tive tempo de ir, mas eu estou procurando aqui, ó. Se alguém conquistar, né? Lograr é conseguir, né? Conquistar, isso. Nesse caso, é como se tivesse superado, né? Uma insatisfação que eu superei. É o que você, talvez... a insatisfação com o que já conseguiu sem rebeldia. Então, veja, essa insatisfação aqui é o seguinte, lembra que ela falou que a gente não pode ficar parado nos patamares da escada, né? Então, quando você está numa... Eu entendi assim, sabe, Eduardo? Deixa eu voltar para você. Quando você está... Não sei se vocês já... Eu vou usar como exemplo. Se vocês já se pegaram pensando assim. Às vezes a gente luta muito para conseguir algo, alguma coisa. E aí a gente consegue. Eu vou falar de uma coisa bem material, porque depois a gente parte para uma espiritual, bem material mesmo. Então vamos supor assim que eu tenho desejo, sim, de comprar um equipamento novo, última moda, enfim. Aí é caro. Então eu faço um esforço, junto dinheiro, né? Tem tudo que eu deixo de sair, né? Deixo de fazer um tanto de coisa para conseguir. Aí o que acontece? Eu vou lá e compro. Vamos pegar um carro, vai. Comprar um carro. Que eu queria, do jeito que eu queria, carro zero. Aí o que acontece? Então é uma alegria, não dá? Dá uma alegria, uma conquista, você conseguiu o que você queria. Só que essa alegria não é duradoura. O que acontece? Depois de uns dias, ainda mais que nosso mundo consumista, né? Você luta para conseguir o celular lá, que aí todo dia lança outro, então já foi ultrapassado, né? Então, o que acontece? Estou falando isso de material, mas agora vamos trazer para o espiritual. Então, às vezes acontece da gente lutar para conseguir algo. Só que a hora que a gente já está conquistado, nos dá a insatisfação porque eu quero mais. Então, é isso que ela está falando, a insatisfação com o que já conseguiu. Então, é por isso, você vem, aí você consegue, aí o que você faz? Aí eu quero ir mais. Eu quero um pouquinho mais. Isso é muito legal quando você fala assim da pessoa que faz um trabalho voluntário. Porque às vezes ela percebe, não sei se vocês já tiveram oportunidade, a Marília não está aqui. Se ela estivesse aqui hoje, o João está participando. Eu já fiz um trabalho com a Marília, estou falando que eu lembrei da Marília agora, que no Casitas, às vezes eles precisam de alimentos para as crianças, a gente faz a campanha do quilo. Vocês já ouviram falar que tem? Aí é um sábado, sabe? Aí escolhe lá e a gente vai e a gente caminha pelas ruas pedindo. Para mim, a primeira vez que eu fui, foi muito difícil. Muito difícil. Você pedir, sabe? Mas, enfim, foi muito difícil. Eu recebia, assim, pessoas que falavam assim, quando eu tiver, eu levo lá. Algo assim, tudo bem, você não quer dar, né? Aí eu agradeci, eu falei, Deus te abençoe, vá mesmo, vá conhecer. Enfim, você recebe muita coisa a hora que você está pedindo. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa precisa passar isso, né? E foi muito legal, porque assim, se por um lado você recebe isso, por outro, você tem gente pergunta, uma senhorinha que tinha, muito pobre, eu pensei assim, eu não vou passar nessa casa, eu julguei, gente. Falei, não, mas eu tenho que passar. Aí, assim, eu conversei com ela, ela falou assim, olha, eu não fiz compra. Se eu te der Aí ela abriu um pacote de papel higiênico e me deu um. Falou assim, ó, serve? Eu falei, claro, Deus abençoe, que só não tenha muito. Então, o que acontece? Onde eu estou querendo chegar? Que aquilo que você recebe é tão grande, é tão significativo que você quer fazer mais. Então, por exemplo, hoje eu penso assim, um dia por mês só para ir na campanha do quilo é pouco. Por quê? Porque eu cheguei, né, dentro desse exemplo, tá, gente?
num patamar que eu acho que dá para fazer mais. Eu acho que bem é isso, entendeu? Cada um vai, e o que você já conseguiu te dá aquela insatisfação. Eu estou fazendo pouco. Mas no começo, o pouco era muito. Hoje que eu já percebo que é pouco. Acho que é isso, Eduardo. Não sei se você concorda, se o Márcio concorda. André, Bem claro, gostei. Andréia, Pode falar, Márcio. o que me chamou a atenção também aqui nesse texto, né, a insatisfação com que já lograste, foi o termo sem rebeldia, ou seja, com entendimento, com aceitação, né? Esse sem rebeldia nos conduz à imagem daquele filho que falou, vou, e não foi, não é? Então, sem rebeldia é aquela experiência que te foi proveitoso, e você entendeu a importância da vida a essa conquista, né? Isso te motiva a insatisfação, que te leva a querer mais, justamente porque foi sem rebeldia, né? Foi com elevação de sentimento, foi cumprir o dever pelo dever. Com compreensão, né, Márcio? Compreendendo. Justamente. O livro Renovando Atitudes traz muito isso, assim, alguns capítulos que às vezes a gente sofre uma expiação que ela de nada vale, porque a gente se rebelou. Aí a gente tem que passar de novo pela situação, e de novo, até que a gente consiga lograr, ou seja, conquistar sem rebeldia, entendendo que era nosso dever. Porque tem muita conquista que é feita na base da rebeldia. Você consegue chegar, mas chega aborrecido, conquista contrariado, e isso não tem valor nenhum, não te acrescenta em nada, não te desperta para um crescimento maior em momento algum. Por isso que o próximo capítulo é o quê, São Marcos? Jesus e alegria. Quando eu cumpro o dever, né? Isso, quando eu cumpro o dever sem rebeldia, eu vou encontrar o quê? A alegria de viver. Alegria. É uma alegria íntima, né? Que nos satisfaz plenamente. É aquele sorriso que brota no rosto e ninguém entende por quê. Por que esse cara está rindo? Por que está tão suviando? Por que está tão feliz? É um problema íntimo. Problema não, né? É um sentimento íntimo. É uma solução para todos os nossos problemas. Não é? Diga, Eduardo. Não tem nada a dizer, não. Estava concordando mentalmente mesmo. Obrigado. Então tá bom. Aí o que eu ia falar, né? Então foi muito bom que o Eduardo parou, que aí a gente, né, discutiu mais. Mas o que eu ia colocar aqui era só uma fala numa situação que a gente conhece de Jesus, né, gente? Peraí, que o meu sumiu aqui. Aqui, ó. O que Jesus está fazendo aí, ó? É a cena do lava-pés, né? O que Jesus quis ensinar quando Pedro não queria de jeito nenhum que o mestre lavava os pés. Daqui a pouco eu conto um pouquinho para vocês uma situação, mas primeiro eu vou ler o que Jesus falou. Ele diz assim, ó, se eu, que sou Senhor e Mestre, lembra que o título que Jesus aceitou, o único título foi de mestre, né? Então, se eu, que sou Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Digo a verdade a vocês, nem o servo é superior ao seu senhor, nem o mensageiro é superior a quem o enviou. Se vocês entenderem essas coisas, serão, olha, Márcio, felizes se a praticarem. Então, quando ele fala que vai ser feliz em praticar, é fazer o dever sem rebeldia, com alegria, né? Então, olha só. Olha que interessante isso. Ó. Nem o servo é superior ao seu senhor. Quem era o Senhor aqui? Era ele, Jesus, o mestre. E os servos? Nós, os discípulos. E quem era o mensageiro? Ele, Jesus. Ele é, ó, nem o mensageiro é superior a quem o enviou. Ele era enviado de quem? De Deus. Então, nós vamos entender que nós estamos
na mesma roda, né? Isso que ele está querendo dizer. Todos são servidores. Por isso que ele, sendo mestre como era, lavou os pés dos discípulos. Esse foi um exemplo. Eu tenho uma história para contar para vocês. Vocês conseguem entender o que é a simbologia de lavar os pés de alguém? Então, era o seguinte, na antiga Judéia, eles tinham costumes muito arraigados, né? Então, o que acontece? Vocês lembram que tipo de calçado? Quando a gente vê imagem de Jesus, ou filme de Jesus, vocês perceberam que tipo de calçado que eles usam? Era o quê? Alguém se lembra? Eram botas? Sandália? Nenhum tênis Adidas não era uma sandália. Não era isso. Era uma sandália de Uma couro, sandália de aberta. tiras, né? Baixinha, né? Devia dar uma dor no calcanho, gente. Porque quando não tem coisa, a gente anda muito, que eles andavam pra caramba, né? Se não tiver um saltinho, porque ela era bem rasa, o salto, devia dar dor no calcanho mesmo. Mas, enfim. Aí, eram sandálias. Então, você imagina a pessoa se deslocando por aquelas estradas poeirentas, a situação que devia ficar ao pé. Então, era um costume que quando você recebia uma visita, você tinha que ter preparado ali um lugar onde ele podia lavar o rosto, lavar as mãos e teria que lavar os pés para você adentrar, né? Porque estava tudo empoeirado. E aí, o que acontece? Quem lavava o pé? O dono da casa não lavava o pé de ninguém. Quem é que lavava os pés? Então, sendo uma pessoa, uma família mais abastada, eram os servos, os escravos, iam lá lavavam os pés. Agora, nas famílias mais pobres, eram as mulheres, que eram consideradas servas. Então, um homem, senhor, nunca se dignava, nunca, era isso, nunca lavava os pés de outro. Então, isso que Jesus fez, gente, foi muita coisa. Esse símbolo do lava-pés foi muita coisa. Ele disse assim, eu, que sou mestre, lavo o pé de vocês. Porque você imagina o orgulho do homem. Concordam, gente? Então, mesmo hoje, eu faço essa pergunta para vocês, vocês lavariam o pé de alguém? Eu acho que até hoje seria muito difícil. E olha que a gente já avançou. Então, esse símbolo do lava-pés é uma coisa que nós precisamos ponderar muito, porque Jesus, que era um anjo, né? Jesus, que é espírito puro, é um espírito crístico. O que ele disse? Eu sou ser. Quando ele faz o lava-pés, ele está dizendo, eu vim para servir vocês. É isso que ele está dizendo para nós. Então, onde que nós temos o direito de sentir orgulho? Concordam comigo? Se ele fez isso, né? Pedro, não sei se vocês já viram, Pedro não queria de jeito nenhum. Porque Pedro entendia qual era a dimensão daquilo. E por que Jesus fez isso, né? Jesus, na verdade, sabia. Vocês lembram que a cerimônia de lava-pés foi perto da Páscoa? Foi perto da última ceia. Jesus já sabia do que ia acontecer com ele. E o que ele percebeu? Ele percebeu que tudo naqueles 3 anos que ele havia ensinado para os discípulos, e particularmente ele foi uma cerimônia íntima, foi só com os apóstolos. Ele começou a perceber que tinha ficado alguma coisa, mas muita coisa ainda faltava. Então ele resolveu, naquela última semana em Jerusalém, trabalhar com símbolos fortes. Ok, Valquíria, trabalhar com símbolos fortes para marcar os apóstolos. Por isso que ele fez o lava-pés, por isso que ele fez, sabe aquela cerimônia do pão e do vinho, que virou depois a Eucaristia, que é outra história, numa outra oportunidade eu posso contar para vocês, mas por isso que ele trabalhou com símbolos, porque ele queria marcar indelevelmente a memória dos apóstolos para que eles entendessem. E esse recado era, vocês são servidores do mundo, porque eu sou mestre de vocês e eu estou dizendo que eu vim para servir o mundo. Então, vocês também são servidores do mundo. Certo, Márcio? Absolutamente correto. Não ficou assim,
quando a gente ouve, né, e lê que Jesus, além de tudo, exemplificou, né? Eu me miro muito nos exemplos, né? Que muitas das vezes passa batida, a gente se prende muito às palavras. Mas a gente deve prestar muita atenção no exemplo, porque o exemplo eu acho que marca muito mais. E o exemplo está muito mais perto da gente, está muito mais fácil da gente fazer, né? Colocar em prática. A fala ensina, o exemplo arremata, Perfeito. Emmanuel, Isso, né? arrasta. Andréia, Diga. uma observação de um ponto que eu achei interessante é você falar que nós somos discípulos do mestre, né? E eu nunca tinha olhado por essa perspectiva e parece ser bem interessante, porque ao mesmo tempo que me faz sentir mais aproximado do mestre, né? A responsabilidade também que a gente tem, né? Nesse exemplo do lava-pés é bem isso mesmo, né? É um simbolismo que a gente tem, mas assim, é como se a gente pudesse olhar os ensinamentos do mestre para os discípulos como se ele estivesse dizendo diretamente para a gente. Eu acho que trazer direto para nós, que é a Como se proposta, né? não? Não é como se. Ele falou diretamente para a gente, mas pode falar. Verdade. Como essa é a proposta do estudo, né? A gente se aproximar, então foi dito para a gente isso como discípulos do mestre. Então acho que é mais aconchegante sentir isso, né? Que o carinho que ele tinha com os seus discípulos de querer mostrar o caminho correto e da melhor forma, esse carinho que se estende a nós também é a responsabilidade que a gente tem, né? Tá. E ele Você viu nos ama porque muito. Você viu Pode porque eu falar. falo que os conselhos, você chama de conselhos, eu chamo de puxão de orelha, da Joana de Ângeles? Jesus fez algo impensável, né, aos olhos dos apóstolos, daqueles que o seguiam mais de perto, que era lavar os pés. E a gente, depois de 2000 anos, está precisando da Joana de Ângeles vir cá e dar um puxão de orelha. És servidor do mundo. Toma jeito, rapaz. Não Uhum, é? pois é. Mas paciência, Márcio. A gente já se rebelou muito. Quem sabe agora a gente faz sem rebelar. Esse é o convite, a gente fazer com alegria, para que a gente seja digno de adentrar esse mundo de regeneração. É por isso que eu acho que a conquista da gente tem que ser, ela pode se arrastar por o tempo que for, mas tem que ser sem rebeldia. Tem que ser Exato. uma conquista consciente. Você viu o que ela falou? Não sei se você está lembrando. Tem uma frase, acho que foi a semana passada, que a gente leu. Palmo a palmo, conquista. Ela não fala uma coisa assim em algum lugar? Justamente. É Justamente. isso, tá vendo? Ela não falou assim que é passo a passo, é palmo a palmo, ou seja, devagarzinho. O que é importante é que a gente não pare, porque Justamente. estagnação é morte. O Chico falava isso, sabe? Ele fala assim: eu vou a passos de lesma, mas eu não paro. Tá certo. Isso é isso. Nem que seja lesminha andando, mas eu não paro. Certo, gente? Oi, Ana Paula, seja muito bem-vinda. Bom, gente, então vamos ler mais um bocadinho aqui. Mas eu acho que eu já estou me acostumando com a Joana, viu? Tá doendo menos, já doeu mais. Aqui, gente, fugiu um pouco da Joana e trouxe aqui um quadro novo para nós. Até fiz como é que chama? Uma artezinha aqui, ó, gente, filosofando. Eu quero fazer uma proposta de reflexão juntando tudo isso aí que a gente está conversando. Então, olha só, o que a gente viu? A gente viu que nós temos a moralidade e a liberdade, não é isso? Vocês lembram que a gente lá no início, quando a gente começou a conceituar dever, que o dever pelo dever tem a ver com a moral.
mas que os nossos sentidos que querem prazer têm a ver assim, com uma liberdade. Então, nós temos uma liberdade de escolha, mas essa liberdade de escolha ela é pautada pela razão, por isso que a razão está aqui no meio, né? Então, é como se fosse uma balança, um equilíbrio entre a liberdade e a moralidade. Que a liberdade, de fato, nós só teremos através do desenvolvimento do amor, né? Então, enfim. Então, a lei moral, uma lei moral, estou falando moralidade mesmo, nem ética, da sociedade, enfim, é aquilo que a gente considera como correto, de acordo com o tempo que a gente vive, né? Fica aqui dividido entre praticar a lei moral pelo dever interno, porque nós entendemos que é um dever, isso vai gerar o quê? A boa vontade. Ou por imperativo categórico. O que é esse imperativo categórico, gente? Esse imperativo categórico é quando é imposto para mim, eu cumpro porque é algo que se eu não cumprir eu vou ter uma penalidade, né? Então, o dever pelo dever, aqui as setinhas eu não concordo muito com essa, mas eu peguei pronto, né? Mas a lei moral pode ser cumprida pelo dever ou pelo imperativo categórico, que eu sou obrigada a fazer. Então, eu tenho uma diferença entre a vontade de fazer ser só vontade, sem boa, a vontade de cumprir a lei moral, porque eu sou obrigada a, e a boa vontade, que eu faço porque é o meu dever. Então, essas coisas vão gerar o quê? As ações. Isso aqui pauta as minhas ações. O que geram as minhas ações? Aí, para isso, eu trouxe um exemplo aqui. É um exemplo que está lá em Kant, tá? Só que mudou o nome aqui da pessoa. Mas chama o dilema moral de Pedro. É o seguinte, Pedro tinha um amigo muito próximo, e que aconteceu uma situação lá com um amigo, e que Pedro sabia o que aconteceu, e ele poderia dizer o que aconteceu, mas isso iria incriminar o amigo. Tá certo, gente? Eu não estou colocando a situação, mas é isso. Tem uma situação lá que o amigo fez, que Pedro sabe. E aí o dilema do Pedro é o seguinte: dizer a verdade e trair o amigo, ou mentir e ajudar o amigo. Olha só o dilema do Pedro, né? Então ele pode fazer uma coisa ou outra. Aí depende do que motiva o Pedro. Ele tá aqui, ó. O que motiva o Pedro a, por exemplo, dizer a verdade e trair o amigo. Pode ser por lealdade, concorda? Ou pode não ser. Pode ser, que é o caso aqui, ó, não quer ser visto pelos outros como mentiroso ou tem medo da polícia. Então, depende da motivação. Aqui, do outro lado, mentir e ajudar o amigo. Qual é a motivação? Pode ser que ele tenha pena do amigo, ou pode ser que ele queira receber algo em troca do amigo. Então, não é a ação em si, se ele vai dizer a verdade e trair o amigo, ou se ele vai mentir e ajudar o amigo, mas quais são as intenções que estão por trás da ação que ele vai fazer. Se ele fizer isso por medo da polícia, ou porque ele não quer ser visto como mentiroso, isso não é uma boa vontade. Então, tá aqui, é uma vontade, tem uma intenção que não é pura. Então, vai gerar uma ação incorreta. Ou seja essa, ou seja essa, a ação sempre vai ser incorreta, porque as intenções não são puras. Deu para entender a diferença? Aí, aqui no final, ó, só seria correta se a vontade de Pedro não se deixasse influenciar pelas inclinações sensíveis e se orientasse exclusivamente pela razão. Seja uma ou seja outra, ele podia tomar uma decisão justa de acordo com o proceder interno dele. E aí, o que vocês acham? O que vocês fariam se fosse Pedro? A essa altura não tem a opção mais de ser omisso, né? Não tem meio termo mais. Não tem meio termo. Você já tem conhecimento. Olha lá. Bem entender para melhor atuar, não é isso? Então. Bom, enfim, então o dilema moral de Pedro, o que é? Na verdade, eu estou colocando vocês nessa situação, mas na verdade o que quer mostrar ali é que
seja de um jeito, seja de outro, sempre vai estar errado, porque as intenções dele não eram as mais puras, tá? E isso acontece conosco no nosso... na nossa vivência, isso acontece em situações assim, não é verdade? Agora... Ai, gente, eu não tô conseguindo... Pronto. O negócio tá brigando comigo, o que eu faço? Não sei. Vou tentar clicar em outro lugar. Agora foi. Agora o finalzinho para a gente poder encerrar mesmo. A título de conclusão. Esse slide ele tinha ficado lá antes, no outro encontro, e acabou não dando tempo, que a gente estava bem atrasado, e eu deixei ele para lá, não li para vocês. E eu acho que ele cabe como fechamento do capítulo, aí eu dei uma melhorada nele. Eu fui buscar lá no outro livro da série psicológica. Nós vamos chegar um dia, daqui a alguns anos a gente chega nele. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Joana vai dizer nesse livro que os indivíduos psicologicamente infantis querem que os amem, jamais brindando seu amor. Somente aquele, porém, que está amadurecido pode oferecer-se. O que ela está dizendo aqui? Lembra que ela começou o capítulo dizendo que tem aqueles que acham que até o sol brilha para eles, né? São indivíduos o quê? Psicologicamente infantil. Então, o indivíduo psicologicamente infantil quer ser amado. O indivíduo amadurecido ama. É diferente. Né? Amar é dever de todas as criaturas. Nós estamos falando de dever? Então, amar é dever de todas as criaturas. Ninguém se pode eximir de fazê-lo. A nossa evolução depende do aprendizado de amar, do aprendizado de amor. Então, é dever nosso. O nosso trabalho na vinha do Senhor é aprender a amar a todos. Esse amor deve ser incondicional, como nos ensinou o Mestre, chegando à totalidade como experiência de autoiluminação e de autolibertação. Então, aquela liberdade de fazer escolhas que a gente tanto quer, ser livre para escolher, só vai ser de fato uma liberdade quando a gente passar por essa experiência, olha só, de autolibertação. A libertação não é ninguém que nos dá. A libertação é uma conquista. E só o amor liberta. Isso vai estar lá em Amor, Imbatível Amor, que é outro livro da série psicológica. Nós também vamos chegar. Por fim, reflexão da semana. Em relação à parábola dos dois filhos, o que nós pensamos? Sobre o primeiro filho, em que situações a gente identifica essa situação de primeiro filho na gente, e que situação a gente identifica do segundo filho, que é aquele que não queria fazer, mas fez. O primeiro não tinha intenção de fazer, quer dizer, perdão, o primeiro tinha intenção de fazer, mas não fez. Ficou só na intenção. Enfim. Nós vamos falar sobre a fala sobre o amor, lá no Evangelho à luz da psicologia profunda, ou vocês querem já falar sobre a reflexão? André, começando sobre a fala do amor, eu acho muito interessante porque realmente eu concordo com esse ponto de vista, que a gente desejar atenção, desejar amor em qualquer forma que a gente pense, né? Por exemplo, em termos de tolerância, compreensão, tudo isso que a gente deseja para a gente, de certa forma, é um desejo infantil que a gente tem, né? Porque a gente espera que o outro tenha para com a gente. Isso também serve porque quando a gente desperta essa postura amadurecida, a gente ama, e eu entendo que a gente ama tanto os outros, aos outros, como ama a si mesmo. Então, é igual a gente já comentou sobre a carência, né? Que é a desconexão com Deus, com tudo. A partir do momento que eu consigo me amar de uma forma verdadeira, de uma forma transparente, eu não tenho essa dependência. Eu amadureço nesse ponto
não esperar o amor do outro, né? Se eu consigo me compreender e ter essa tolerância, eu não fico à mercê da opinião dos outros. E da mesma forma nas relações, eu dou esse primeiro passo de exercitar o amor que que eu já consigo exercitar em mim, né? Para com o outro, ao invés de esperar ser amado para amar, que é o contrário, né? A gente amar para ser amado, e esse ser amado é uma consequência que a gente não precisa esperar. A gente semeia, tem esse retorno, e com relação a isso, hoje eu olho com muita alegria, né? Quando eu comecei o estudo, tanta coisa que era diferente para mim, por exemplo, eu me senti uma pessoa muito carente, né? Por estar morando sozinho, já compartilhei com vocês várias vezes, muitas outras coisas também. E hoje eu sinto mais tranquilo. A sensação que eu tenho é de uma paz, é de um conforto, porque a gente vai percebendo o que realmente tem valor, né? A paz que a gente saber que a gente já é amado por Deus e, assim, de certa forma nós somos até amados, eu acredito, por todas as criaturas, só que esse amor está adormecido ainda, né? Então a gente não precisa ter esse desespero. Eu era muito ansioso no sentido de querer o equilíbrio de todas as situações ao meu redor, todo sentido. E hoje eu estou em paz, estou bem comigo. Eu acho que isso que reflete lá fora, nas minhas relações com os outros. E nunca o contrário, né? Quando eu projeto esperando alguma coisa do lado de fora, aí eu sempre me frustro, né? Então, essa questão que foi comentado também, da gente não prometer aquilo que a gente não pode cumprir, eu quero exercitar mais comigo também, que às vezes eu tenho tantos planos, tantas coisas que eu quero fazer, quero abraçar o mundo com as mãos, e acabo me decepcionando. Então, isso me lembra também o reeducar, né? Depois daquela parte que a gente viu de se reeducar, daquele conselho da Joana, eu tenho buscado trazer para mim também. Aquilo que não me faz bem, eu tenho que reeducar minha postura, porque se eu não tiver essa mudança, eu vou continuar sofrendo. Então, talvez reduzindo as promessas, fazer poucas promessas, mas que eu possa cumprir diante de mim mesmo, né? E por consequência, a gente exercita com o outro também. Muito bom, é isso mesmo. Mas alguém gostaria de fazer uma partilha conosco? Ou quer perguntar alguma coisa do capítulo? Também pode, eu falo de fazer parte, mas se quiser comentar, ter outras interpretações, enfim, fiquem à vontade. Essa reflexão da semana, para mim, foi extremamente difícil. Eu fiquei a semana inteira tentando identificar um filho e outro, sabe? E aí eu me lembrei daquela frase do Gandhi. Do Gandhi? Ah, não sei se é do Gandhi ou se é do Buda. Agora eu não lembro. Mas acho que é do Buda. Que a nossa mente parece um macaquinho pulando de árvore em árvore. E aí eu começava a pensar, minha mente viajava. Parece-me que eu boicotei essa reflexão, entende? Cada vez que eu tentava pensar, eu acho que eu não quis encarar de frente. Essa é a minha partilha, assim. Não foi muito claro as situações, porque eu começava a pensar nela, o que eu tenho do primeiro filho? E aí minha mente fugia, sabe? Então eu acho que eu fugi de mim mesma. Foi a minha experiência dessa semana. Eu não consigo partilhar com vocês porque eu não consegui chegar a uma conclusão nesta. Mas não sei se vocês chegaram. Bem, então, se não temos mais, esse é o fim do capítulo. Eu acho que foi um capítulo muito interessante, como todos. Muitos aprendizados na sacola, na bagagem. Quanto mais aprendizado, mais responsabilidade, sabemos disso. Então, o nosso dever só vai aumentando. Espero que agora, no próximo capítulo, a gente consiga entender o dever com alegria, né, para que isso não fique pesado demais. Mas eu acho que nós já conseguimos entender que o nosso dever para com a vida é impostergável. Se a gente pode até fingir, nós passamos muitas vidas fingindo que não era esse o nosso dever, mas nós pagamos um preço muito caro. E agora chegou a hora da gente encarar isso frente a frente, que o dever que eu tenho para com a vida, ele precisa ser cumprido.
Então, não vamos mais adiar, não é? Era esse a minha reflexão, assim, de finalmente. Podemos encerrar? Sim? Podemos. Então, vamos agradecer a Deus, né, por mais uma etapa cumprida, não é verdade? Mais uma etapa, mais um capítulo. Vocês perceberam que nós estamos, assim, fazendo um capítulo por mês? São 3 folhas que nós temos um mês para pensar. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Como a gente não pode ter expectativas, acho que é bom. Porque a minha expectativa era fazer um capítulo por encontro. Olha a frustração que eu tenho. Eu achava que ia dar, entendeu? Porque era fininho, isso era porque você acha que dá, né? E aí eu vi que não, né? Porque Joana, uma frase que ela fala, tem muita coisa assim por trás. Então é um espírito muito sábio, né? Muito sábio. Então, assim, nós temos que engatinhar para aprender com ela. Mas não estou achando ruim. Estou dizendo assim, que talvez os nossos 20 anos se transformem em 30. Eu queria explicitar aqui, para a gente poder dizer para a espiritualidade que às vezes a gente vai precisar de um tempo a mais aqui, para dar tempo, porque a gente tinha estimado em 20, mas eu estou achando que em 20 não vai dar, não. Né? Porque nós estamos no capítulo 8. São 20 capítulos, né, Márcio? Então, acho que vai 2020 e vai 2021 para a gente terminar o livro mais fino e mais simples. Sem dúvida. Mas você me deu uma ótima oportunidade de pedir uma prorrogação de tempo. Eu já estou pedindo, Não, peraí, ó, tenho um compromisso com o André, eu não posso ir agora, mesmo, não. então. Só daqui a 20 anos. Eu já estou pedindo desde já, assim, ó, a minha moratória. Um dia eu conto para vocês, eu acho que eu já estou em moratória. Verdade. Um dia eu conto para vocês. De qualquer maneira, eu estarei te acompanhando. Fica tranquilo. Eu acho que eu já estou em moratória, eu já estou mais do que... E isso deveu-se ao trabalho que eu resolvi. Por isso que quando... Lembra que eu sempre agradeço vocês? Lembra que eu sempre falo isso? Porque, para mim, é isso que me sustenta aqui encarnada, por enquanto. Então, enquanto eu tiver trabalho para fazer, eu vou fazer, né? Aí a espiritualidade falou, vamos deixar ela aí? Então, falou, deixa ela fazendo. Então, tá bom, gente? Então, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui agora, por termos essa oportunidade. Não vamos perder essa oportunidade de nos melhorar. Deus, nosso Pai, possa derramar suas bênçãos para vocês. Então, gostaria que vocês visualizassem um grande abraço meu, Violeta. Violeta é a cor da transformação. Então, é isso que eu estou desejando para vocês. Que vocês sejam envolvidos numa luz intensa violeta. Que essa luz violeta possa penetrar cada célula do teu corpo e no teu corpo renovar as velhas crenças, renovar aquilo que te detém, que possa te impulsionar para essa evolução, para despertar em você esse anjo que está aí dentro. Que Deus, nosso Pai, possa ouvir os meus pedidos e que vocês possam ser abençoados e essa luz que você recebeu, você possa espargir por todo o seu ambiente, sua família, seus animais de estimação. Então, pense nisso, vocês recebendo essa luz e projetando essa luz para todo o entorno, expandindo essa luz. Graças a Deus. Grande beijo. Até semana que vem. Vou estar aqui ansiosa para ver vocês novamente, para começar o caminho de Jesus e a alegria. Ótima semana. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.